que alguns vieram, outros ficaram para assistir, mas aqueles que são mais crentes um pouquinho correram para a igreja, não é? Aleluia, brincadeira, viu? Brincadeira, em nome de Jesus. Queridos, vamos ler a palavra do Senhor. Se você trouxe Bíblia, quem trouxe Bíblia aqui hoje? Uau, que bênção. Vocês assistiram o culto da manhã? Não? Meu Deus. De manhã eu falei para a igreja que nós vamos fazer uma campanha para o povo de Deus trazer Bíblia para a igreja. Amém? Para trazer a Bíblia, para trazer a palavra. Aí alguém diz, pastor Jair, mas não dá para trazer a Bíblia, porque a igreja é preta, a igreja é escura. É melhor não trazer a Bíblia, pastor Jair, é melhor trazer o celular, para ler a Bíblia no celular. Não, é melhor trazer a Bíblia, amém? Tem luz clara aqui, não tem? Sim ou não? Vamos fazer um teste para ver? Quem está lá em cima que pode ligar as luzes mais claras do que essa? Se não tiver, nós vamos mandar instalar a luz bem clarinha aqui, para todo mundo ler a Bíblia na hora da leitura bíblica. Assim dá para ler a Bíblia, eu não? Precisa instalar mais luz ou não? Então nós vamos, a partir de agora, vamos começar a ler as Escrituras e vamos incentivar o povo de Deus, todo mundo, ao sair da sua casa, agarrar as tábuas da lei, amém? Agarrar a palavra do Senhor e trazê-la para a casa de Deus, para na hora da leitura, todos nós lermos a Bíblia juntos, amém, queridos? Isso é de Deus, nós estamos perdendo um pouco isso, não é? Estamos perdendo, não é só porque é escuro não, mas o povo de Deus está perdendo. A gente também não fala, as lideranças não falam, e nós estamos habituados demais com o celular. É ou não é? Celular para tudo. E até agora para ler a Bíblia na igreja nós trazemos, só que aí na hora do culto às vezes ficamos atendendo mensagens, vendo o WhatsApp e até mesmo escrevendo e mandando mensagens, e o Espírito Santo nos tem chamado para isso, nos tem dado essa direção, esse direcionamento, para que a gente, no momento de cultuar, nós sejamos realmente exclusivos com Deus, amém? Deus é o nosso Senhor e Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. E vamos dar tempo para Deus na nossa vida, vamos ler as Escrituras, vamos nos apaixonar mais pela leitura da Bíblia, aqui ou na nossa casa. Vamos buscar ler mais, porque quando nós lemos mais a Bíblia, ela enche, ela preenche e ela nos aumenta a nossa fé, amém? Porque está escrito que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando nós lemos a palavra, ela começa a gerar em nós algo sobrenatural, algo que talvez ainda não existe, porque a Bíblia diz que Ele chama à existência o que não existe como se já existisse, amém? Então, para se conhecer a Deus é através da leitura da palavra de Deus, amém, queridos? Não está proibido trazer celular, está proibido não trazer Bíblia, amém? Quando chegar aqui, de preferência, desligue o celular lá embaixo ou deixe no carro, para que você tenha a oportunidade de ler a Bíblia junto, de estar acompanhando a leitura. Sabe por quê? Talvez você é novo convertido, nova convertida, e você ainda não tem muita habilidade com a Bíblia, e você, quando alguém falar, vamos ler no livro de Sofonias, você vai falar, o que é isso? Onde tem isso na Bíblia? Você não sabe achar o livro de Sofonias, e é normal, porque nós não estamos ajudando você, nós não estamos te dando a direção para isso, amém? E aí você vai demorar aqui algum tempo para encontrar o livro, mas nós vamos ler a Bíblia juntos na hora da ministração da palavra, e só vamos ler depois que todos acharem o texto para acompanhar a leitura, amém? Louvado seja Deus. É muito bom a gente vir para a igreja e levar a Bíblia. As pessoas veem a gente na rua e falam, esse cara, essa moça é cristão, olha lá,
É ou não é? E tem tanta gente aflita que às vezes no meio da rua vai chegar para você e falar: me ajuda, faz uma oração para mim, ora pela minha família, ora pela minha casa, pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha esposa, pelo meu esposo. Porque as pessoas estão sedentas de Deus. Amém? Aleluia. Vamos ler então a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41. Aleluia. A luz mais clara já está ligada aí? Já? Glória a Deus. Vamos ler de pé essa palavra? Vamos ler de pé. Porque aquele que fala conosco é poderoso demais. Amém? É muito poderoso. E é Ele que está nos falando agora nessa noite. Olha, versículo 35 de Marcos, Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo 4, versículo 35. Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que estáis assim tão temerosos, como não tendes fé? E sentiram grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Vamos ler o último versículo aqui todos juntos. Pode ler a sua versão, se for diferente, pode ler a sua versão. Vamos fazer um barulho, o Espírito Santo sabe. Amém? Estamos lendo a palavra do Senhor. Ó, versículo 41, vamos lá, 1, 2, 3. E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Poder sentar e aplaudir a palavra do Senhor. Oh, aleluia. Graças a Deus. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Quem é este? Que pergunta mais enigmática, né? Quem é este? Aleluia. Você e eu já sabemos quem é este. Queridos, esse texto nos traz para uma reflexão nessa noite. Nós vamos falar um pouquinho sobre as tempestades da vida. As tempestades da vida. Pergunta para alguém do seu lado: você já viveu tempestade? Você já viveu momentos de turbulência? É horrível, né? Quando começa uma turbulência na nossa vida. Pensa num avião com turbulência pesada. Ninguém tem controle, nem o piloto tem controle. Você está vulnerável, sem controle. Amém? E as tempestades da vida, queridos, elas existem, elas são reais. Amém? São reais. Fala aí para a pessoa do seu lado: as tempestades são reais. E diga ainda assim: elas chegam para todos. Elas chegam para o lindo, para o feio, para o branco, para o preto, para o culto, para o iletrado. Ela chega para todos. As tempestades da vida, elas vêm e elas são inevitáveis. Sim ou não? Quando chega o momento das tempestades, das turbulências, das dificuldades, elas são inevitáveis e elas são também imprevisíveis. Você não sabe quando, você não sabe a hora que a tempestade, que a aflição, que a luta pode chegar. Ela é imprevisível e ela não manda aviso prévio. Quem já foi avisado aqui
quando ia acontecer alguma dificuldade para você resolver. Você não foi avisado, nem eu, ela não manda aviso prévio. Quando nós vemos, já está no meio. É uma doença, é uma aflição, é uma separação, é uma dor, é uma crise financeira, é um acidente. Nós estávamos vindo do Mato Grosso do Sul, depois de um trabalho forte missionário lá, onde Deus fez algo glorioso, maravilhoso, está fazendo. E no meio do caminho, nós encontramos uma dificuldade, uma tempestade súbita. E nós não tínhamos o controle, fugiu do nosso controle. Era imprevisível, não me avisou 5 minutos antes, cuidado que tem 3 vacas na rodovia. Ela chegou subitamente. E ela nos surpreende. E nós estamos tudo bem. E em questão de alguns segundos, já não está mais bem. Algo aconteceu e mudou o curso da nossa trajetória. E nós estamos agora diante de uma crise, diante de uma situação que fugiu do nosso controle. Mas eu quero dizer para você nessa noite que por mais que a situação fugiu ou fuja do teu controle, ela está plenamente no controle do Senhor Jesus. Ela está plenamente no controle dele, ele tem o controle de todas as coisas, ele está presente nos momentos difíceis, nos momentos das tempestades, no momento das aflições, ele está presente. E eu convidei você a ler esse texto comigo, para falarmos um pouquinho sobre as tempestades da vida, e sobre quem é que está conosco no meio também das tempestades. Nós não estamos sozinhos, amém? Profetiza a pessoa que está ao seu lado, você não está sozinho. Tem alguém poderoso com você, tem alguém forte com você, tem alguém que te ama, tem alguém que tem o controle, que tem a solução em suas mãos, amém? Por mais que a situação seja além de inevitável, imprevisível, ela também é inadministrável. Perdemos o controle. Nesse texto, Jesus vem do monte e fala para os discípulos: vem cá, passemos para o outro lado. Passemos para o outro lado. Grava isso. Diga aí, passemos para o outro lado. Quem estava falando isso? Jesus. É uma palavra firme ou não é? É uma palavra, é uma promessa ou não é? Ele disse: passemos para o outro lado. E se Jesus falou passemos, é porque vai passar e acabou. Ponto final. Nada vai impedir. Amém? Aleluia. Mas eu quero dizer para você também nessa noite que as tempestades também são pedagógicas. Ele quer nos ensinar alguma coisa. Ele quer nos fazer crescer em graça, crescer em fé, crescer em conhecimento. E esse texto diz que eles estavam no barco atravessando para o outro lado. E também diz que Jesus entrou no barco, pegou algumas almofadas e disse para eles: vão remando, que eu vou descansar um pouquinho. Jesus precisava descansar ou não? Claro que sim, ele era homem. Ele veio viver como homem. Jesus se cansava, Jesus sentia dores, Jesus sentia fome, Jesus sentia necessidade. Ele estava como homem entre os homens. E agora Jesus está um pouco cansado. E o texto diz que ele foi dormir na polpa do barco. E enquanto ele está dormindo, os discípulos estão remando. Mas de repente a Bíblia diz que
no mar da Galileia ou no mar de Tiberíades, começou um grande vento. O mar da Galileia, para quem não sabe, é um lago de água doce. Ele é muito grande, não é um mar de água salgada, é chamado de mar por causa da grande quantidade de água. É o maior reservatório de água doce no Oriente Médio. Ele tem 21 quilômetros por 14. E o mar de Tiberíades, ele está entre as montanhas. Existem muitas montanhas, muitos vales. E de vez em quando naquela região começa-se uma grande ventania por aqueles vales das montanhas e desemboca no mar da Galileia, provocando ondas altas, ondas fortes. E os discípulos estavam remando no meio do mar da Galileia e começa uma tempestade. Queridos, é bom que você pegue para você. Os discípulos é você e eu, viu? Nós estamos remando no meio do mar da Galileia. Nós estamos no mar da vida. E eles estavam remando e começou e balançava o barco para um lado, balançava para outro, açoitava para cá, açoitava para lá. E eles tentando controlar com a sua própria força. Até que chegou o momento que eles disseram: não dá, é incontrolável, perdemos o controle, vamos morrer todos. E aí vem esse momento que eles vão para Jesus e eles falam: mestre, não te importa que pereçamos? Parece que Jesus está censurando, que os discípulos estão censurando Jesus, falando: escuta, o senhor está dormindo e o senhor não está se importando, nós estamos morrendo, nós vamos perecer, nós vamos afundar. E a Bíblia diz que Jesus despertou, se levantou, olhou para o mar, olhou para o vento. E a Bíblia diz que Jesus repreendeu o vento e disse: cala-te. Repreendeu o mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande alegria, houve grande bonança. Amém? Mas, queridos, eu quero tirar daqui algumas lições importantes para mim e para você nesta noite. E como o nosso tempo é curto, eu quero falar com você sobre 3 tipos de tempestades. 3 tipos de tempestade. A primeira tempestade que eu quero falar é aquela tempestade que é criada pelo homem. Aquela tempestade que eu e você geramos, que nós fazemos ela acontecer por causa da nossa rebelião, por causa da nossa desobediência. E eu quero citar para você o profeta Jonas. O profeta Jonas, homem de Deus, homem que Deus usava, mas Deus vem para Jonas, fala com ele e fala: Jonas, diz lá, veio a palavra do Senhor a Jonas dizendo: vai à cidade de Nínive, prega a palavra lá. Leva aquele povo ao arrependimento, Jonas. Era muita gente, a cidade era grande. O povo dali era um povo duro. Era um povo que servia a outros deuses. E segundo a história, diz que Nínive, o povo era bárbaro. E se chegasse alguém pregando outro deus ali, eles esfolavam a pessoa. Sabe o que é esfolar? É tirar a pele vivo. Não sabemos, a Bíblia não diz isso, livros históricos. Mas se é real, Jonas, como homem, falou o quê? Vou não, Senhor. Vai, Jonas. Vou não.
Jonas, você vai pregar para Nínive. Não vou não, Senhor. Eu não vou para Nínive, eu vou para outro lugar, eu vou para Jope. E a Bíblia diz que Jonas se levantou para desobedecer a Deus. Amém? Então diga assim: toda desobediência provoca tempestades. A Bíblia diz que por causa de Jonas, a desobediência de Jonas, a partir do momento que o desobediente entrou naquele barco, as pessoas que não tinham nada a ver do relacionamento de Jonas com Deus, não tinham nada a ver, nem conhecia Jonas, essas pessoas passaram a perecer, passaram a sofrer as dificuldades daquelas tempestades. Elas nem sabiam por que estava acontecendo aquilo, mas ali tinha uma pessoa que era a causadora daquela tempestade. Era o profeta Jonas. Amém? Diga aí para o irmão que está ao seu lado: ô Joninhas, como é que você está? Você está obedecendo, está desobedecendo? Como é que está? Como está? Jonas desobedece. E aí a Bíblia diz lá no capítulo 1 que começou uma grande tempestade no mar por causa de Jonas, a ponto daquele barco estar indo a pique, afundando. E eles começaram a tirar o peso do barco, a jogar no mar, e nada fazia parar aquela tempestade. E chegou um momento que eles falaram: não estamos acontecendo, fugiu o nosso controle completamente. Toda a nossa experiência, tudo o que estamos fazendo não está resolvendo a situação. O que está acontecendo? E eles não encontravam uma saída. E aí a Bíblia diz que eles lançaram sorte entre si, para descobrir quem era o responsável por aquela situação. Eles sabiam dentro deles: tem alguém aqui que está causando essa situação. Tem alguém aqui que não está bem. E quando lançaram sorte, a sorte caiu sobre Jonas. E aí o marinheiro, o capitão daquele navio chega para ele e dá-lhe uma bronca bem dada. E ele diz: pode pegar eu. Aí ele assume a responsabilidade. Pega eu e lança no mar, porque se vocês me lançarem no mar, essa tempestade vai parar. Ele sabia que era ele que tinha causado aquela tempestade. Amém? Ele era inteligente, como você, como eu. Amém? Se você está vivendo uma tempestade, avalia para você saber em qual nível você está. Se é você, se é Deus, ou se é o maldito Satanás. Tempestades são criadas pelo homem, por Deus e pelo diabo. Nós estamos falando agora da tempestade criada pelo homem. E ele diz: me lança no mar e a tempestade vai parar, porque eu sou o problema. O meu Deus falou comigo, eu desobedeci ele, e agora eu estou colhendo o que eu plantei, e vocês estão colhendo o que vocês não plantaram por causa de mim. Queridos, você sabia que a sua ou a minha desobediência traz sofrimento para as pessoas que estão perto de nós? Quando a gente desobedece, não somos só nós que somos afetados. Família, parentes, amigos e até desconhecidos sofrem por causa da nossa desobediência. Estava acontecendo isso com Jonas. E a Bíblia diz que pegaram Jonas, lançaram no mar. Foi a conta de lançar Jonas no mar. O mar ficou sereno. E eles ficaram muito preocupados, porque eles não queriam fazer aquilo com Jonas, mas não tiveram outra alternativa, não tiveram outra saída.
Vocês conhecem a história de Jonas? Não posso me deter só nela, porque tem mais 2 histórias ainda. Ele foi lançado lá. E Deus continuou falando: Jonas, vai pregar em Nínive. Quando ele entra no seio do mar, a Bíblia diz que Deus preparou um grande peixe. Peixe foi uma providência de Deus, amém? Diga para o irmão assim: pode ficar tranquilo que Deus é misericordioso. O peixe pode até te abocanhar, mas ele não vai digerir você. Não vai. Diga para o irmão que está ao seu lado: você é indigesto. Vai fazer má digestão. O peixe vai ter que vomitar você. A misericórdia de Deus alcançou Jonas no meio do mar, no fundo do mar. Deus preparou um grande peixe. Tem uma versão que diz que Deus preparou uma baleia. Eu acho que o maior peixe dos mares é a baleia mesmo, né? Não conheço nada disso, mas eu acho. Não sei se é ou não. O peixe foi lá e pegou Jonas, feliz da vida, barriga cheia. Dali a pouco começou a dar ânsia de vômito no peixe. Aquele lanche fez mal para aquele peixe. Porque Deus mandou o peixe e falou para ele: não é para digerir, é só para engolir ele, tá? A hora que eu te mandar, você vai vomitar ele lá na praia. E a Bíblia diz que Jonas, lá no ventre do peixe, ele orou e falou: Senhor, me perdoa. Nós somos tão rebeldes, nós somos tão duros de coração, que às vezes Deus permite uma grande situação nos afligir. Porque no meio da grande situação, nós vamos reconhecer que Ele é Deus e vamos orar de fato e de verdade. E vamos nos sujeitar a Ele. E ele orou e falou: Senhor, se o Senhor me der a oportunidade de sair daqui, Senhor, esse lugar é escuro, as algas marinhas estão passando sobre mim, eu não enxergo nada aqui dentro, isso aqui é o ventre do inferno. Ele usou essa expressão: isso aqui é o ventre do inferno. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Jonas no ventre daquele grande peixe. E aí Deus deu uma ordem ao peixe e falou: agora é hora, vomita ele, porque ele já se consertou comigo. Amém? Aleluia. Fala para o irmão: não espera o peixe te engolir, querido. Não espera o peixe engolir você. Se renda ao Senhor rápido. Ouça a voz dele e atenda a voz do Todo-Poderoso. E quando ele sai dali, ele sai convertido, convencido, trabalhado, tratado, e falando para Deus: Senhor, agora eu vou por Nínive afora. Vou pregar, Senhor. E a Bíblia diz que ele foi e pregou. Amém? Não vou contar o resto da história. Depois você lê o livro de Jonas. Glória a Jesus. Mas a desobediência dele é uma lição para nós. É a primeira lição, a primeira tempestade que nós estamos vendo é a tempestade criada por mim e por você. Às vezes na nossa vida cotidiana tomamos decisões erradas. Todos nós erramos, tomamos decisões erradas, e por causa dessas decisões sofremos consequência. A esposa sofre consequência, os filhos sofrem consequência, muitas vezes a igreja sofre consequências. As pessoas que estão à nossa volta sofrem por nossa causa. E nós não fomos chamados para fazer ninguém sofrer, a não ser para levar o conhecimento de Jesus, trazer alegria, trazer paz, trazer harmonia aonde estivermos. As pessoas devem ser contagiadas pela presença do Espírito de Deus que está em nós. Amém? É para isso que Deus nos chamou. Nós somos seguidores de Jesus. Jesus chamou os discípulos e falou: passam, vamos passar para o outro lado. Para eles era uma ordem. Só uma ordem de Jesus, e eles estavam obedecendo.
olha que interessante, o caso deles é diferente. Eles estavam em obediência. Jesus falou, passemos, e eles cataram o barco e o remo, entraram e começaram a remar. Eles não estavam em desobediência. Aleluia. E é quando nós estamos em desobediência que a gente sofre aflições, consequências da nossa rebelião. Amém, queridos? Pastor, já está falando que eu sou rebelde? Estou sim. Eu também sou. Nós somos duros. Nós temos um coração endurecido para obedecer a Deus. Nós somos de conveniência. Se é conveniente para mim, que maravilha. Mas se não é conveniente para mim, não quero mais. Não serve. Não vou. Não gosto. Não gostei. Não estou gostando. Não, queridos. Nós somos de Deus, chamados por Deus para fazer a obra de Deus. E vamos para Deus. Amém? Diga para o irmão, você é de Deus, fica tranquilo. Fica tranquilo. Ainda que o peixão te engolir, ele vai ter que vomitar você. Aleluia. 2. Existem tempestades que vêm para provar a nossa fé. Essa é criada por Deus. Amém? E hoje o Espírito Santo quer que eu e você avaliemos. Se tem uma tempestade, se tem uma crise, se tem uma situação para você resolver, em que nível você está? Se é você, Deus ou o diabo? Porque quando a gente detecta aonde nós estamos, aí fica mais fácil para a gente corrigir. Amém? E hoje é dia da gente corrigir, levantarmos e vermos onde nós estamos. Nós estamos numa jornada com Jesus e Jesus falou, passemos para o outro lado. Nós estamos caminhando para passar para o outro lado. Qual é o outro lado, pastor Jair? O céu. Amém? O céu. Jesus veio, estava do lado de lá. Ele deixou todo o seu senhorio, sua glória divina, e se encarnou. O Verbo se encarnou e passou para o nosso lado. Como eu amo Jesus. Nós estávamos mortos nos delitos e pecados, separados de Deus, inimigos de Deus, a Bíblia diz. Deus não olhava para a humanidade, Deus não queria conversa com a humanidade. Inimigos, por causa do pecado. Mas o Verbo divino, Jesus, o Filho, o homem, ele disse, Pai, eu vou passar para o lado deles, porque eu amo eles, Pai. E eu vou conduzir eles, eu vou atrair eles a mim. E depois eu vou trazer eles de volta para o nosso lado. Amém? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, você já está do lado de Jesus? Com certeza você está, porque Jesus passou para o seu e para o meu lado. Ele está aqui hoje e agora. Jesus não precisava disso não. Ele era Deus e acabou, e deixa a humanidade ir para o inferno se acabar. Mas Ele nos amou, passou para o nosso lado, assumiu a forma humana, assumiu o nosso pecado, colocou sobre Ele o nosso pecado. E agora Ele está chamando a gente, falando, passemos para o outro lado. Agora nós temos que ir para o outro lado. Aleluia. Só que no meio dessa jornada tem tempestades, tem batalhas, tem lutas, tem dificuldades, tem angústias.
que nós precisamos lutar, mas sobretudo nós precisamos compreender que Jesus está conosco no barco. Amém? Ele pode estar dormindo na popa. Talvez ele está dormindo e você ou eu achamos que ele não está sabendo das coisas. E às vezes, como os discípulos falaram, parece que estavam censurando Jesus. Senhor, não se te dá que pereçamos. O senhor não está vendo o que está acontecendo? Mais ou menos isso. E agora nessa jornada com Cristo, nós estamos no meio da tempestade, no meio do mar. Jesus está conosco. Amém? Jesus falou para os discípulos: passemos para o outro lado. Ei, olha o que Jesus falou, presta atenção, ó. Passemos. Já estava determinada a palavra dele. Nós vamos passar para o outro lado, haja o que houver. Só que na hora da tempestade, os discípulos esqueceram que tinha uma promessa, que tinha uma palavra firme, que tinha uma palavra profética de Jesus falando: vamos passar para o outro lado. Ele não falou vamos tentar passar, ele disse vamos passar. Ele estava afirmando: nós vamos passar para o outro lado. E a palavra de Jesus é real, é uma ordem, é fiel, é verdadeira. Então eles estavam debaixo de uma promessa. Pode dizer para o irmão com toda a convicção: você está debaixo de promessa. Está debaixo de promessa, querido. Jesus falou: vamos passar para o outro lado e ninguém vai impedir você de chegar lá com Jesus. Ah, não, ninguém vai impedir você, porque Jesus está no seu barco, está contigo. Então, a tempestade que vem para provar a nossa fé. Certa feita, Jesus desce do monte e fala para os discípulos. Tinha uma multidão esperando Jesus. E quando Jesus chega, aquela multidão, 5.000 homens, além de mulheres e crianças. E Jesus olha e vê que aquelas pessoas estão com fome. Chama os discípulos aqui para ele e fala para eles: ó, esse povo está com fome, dai-lhes vós de comer. Isso para eles foi uma angústia, foi uma tempestade. Porque era uma palavra de Jesus também, do mesmo jeito, passemos para o outro lado. Agora Jesus está ordenando: dai-lhes vós de comer. Eles sabiam que a palavra de Jesus era uma ordem e eles tinham que cumprir. Só que eles reagem porque não tem pão, não tem dinheiro, não tem padaria, não tem como. E eles falam: Senhor, aqui não tem de jeito nenhum, não tem pão, não tem onde comprar. E todo o pão aqui não seria suficiente para todo esse povo. Ou seja, fugiu do controle dos discípulos. Amém? Situações que fogem ao nosso controle, nós precisamos detectar quando nós somos os culpados e quando é Deus que está nos provando para acrescentar a nossa fé. Amém? E eles falam: não tem jeito. Jesus fala, insiste com eles: dai-lhes vós mesmo de comer. Vós mesmo, não é eu não, vocês. Entraram em pânico. Acho que eles saíram no meio do povo perguntando: escuta, alguém tem alguma coisa aí? Porque eles sabiam que Jesus era poderoso para mudar uma situação. Mas eles saem buscando uma solução. E eles encontram no meio deles uma pessoa, um jovem que tinha 2 pães, 5 pães e 2 peixes. Esse menino era bem prevenido, né? Foi para a reunião com Jesus, mas falou: acho que hoje ele não vai multiplicar pão não, vou levar o pão. Eu vou garantir o meu pão. E aí os discípulos chegam para ele, e ele tem 5 pães e 2 peixes, mas os caras pegam da mão dele e falam: daqui, traz para Jesus e fala: Senhor, aqui tem 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? Esse foi o grande momento em que a fé deles foi aumentada.
Jesus pega o pão da mão deles, pega o peixe da mão deles, e Jesus começa a fazer assim. Primeiro organiza, fala para eles, monta grupos de 50, 50, 50, 50, montou muitos grupos, hein? 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Deveria ter pelo menos ali 10.000, no mínimo 10.000 pessoas. E eles montam grupos de 50 em 50. Senta na relva e Jesus começa a partir o pão. Aleluia. E dá para eles, cumprindo a promessa que ele falou: dai-lhes vós mesmos de comer. Eles trouxeram a solução para Jesus: 5 pão e 2 peixes. Para eles não era a solução, mas para Jesus era o suficiente. Amém? Diga para o irmão assim: confia no Senhor, porque com Ele o pouco vira muito, o mínimo vira a ser 1000. Aleluia! E agora Jesus entrega na mão deles e continua dizendo: dai-lhes vós mesmos de comer. E eles começam a repartir para aqueles grupos. E os caras famintos comendo, 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 comendo. E não acabava o pão, não acabava o peixe. Todo mundo saciou, ficou de barriga cheia. Ninguém quer comer mais. Aí Jesus fala para eles: agora recolha o que sobrou. Aí eles recolhem. E recolhem 12 cestos cheios de pão e de peixe. 5 pão e 2 peixes. Alimentou 5.000 homens, além de mulheres e crianças. E ainda sobrou 12 cestos de pães e de peixes. A Bíblia não diz, mas eu acredito que pegaram aqueles 12 cestos e levaram para o jovem que deu a marmita. Porque no reino de Deus é multiplicação. Aquele menino não ficou sem. Com certeza ele recebeu uma multiplicação sobrenatural. Amém? Então, com isso a fé dos discípulos cresceu. Aumentou a fé deles. Então essa tempestade criada por Deus é para aumentar a nossa fé. Se você está numa crise, em obediência, pode ficar tranquilo que a tua fé vai ser aumentada. Deus vai manifestar um milagre na tua casa, na sua vida, na sua história. E a tua fé vai ser fortalecida, vai ser aumentada na presença do Senhor. Por isso é importante obedecer a Deus. Amém? Diga para o irmão: continue obedecendo. Existe tempestade que vem para nos destruir. A terceira e a última tempestade. Essa que vem para nos destruir é a tempestade causada por Satanás. Jesus disse: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Quando a tempestade vem para destruir, é o diabo. Precisamos identificar quem é que está causando a tempestade. Bendito seja o nome de Jesus. Nesse caso desse texto que lemos, quem provocou a tempestade foi o diabo. Sabe por quê? Porque Jesus falou para os discípulos: vamos passar para o outro lado. Para eles era só uma viagem para o outro lado. Para Jesus era uma missão. Lá do outro lado, a Bíblia nos ensina nesse contexto que tinha um lugar chamado Gadara. E naquele lugar havia um homem chamado de Gadareno, porque era de Gadara. E a Bíblia diz que esse homem, no capítulo 5, ele vivia possesso por uma legião de demônios. O que é uma legião, pastor Jair? Uma legião é um pelotão de soldados romanos de 6.000 soldados. 6.000. Aquele gadareno estava possesso por 6.000 demônios. E ele era tão feroz, a Bíblia diz, que ninguém podia passar para aquela banda de lá, porque ele saía dos cemitérios. Lá era o cemitério lá.
E ele morava nos sepulcros. Se alimentava de carne de defuntos. E ele era tão violento, esse demônio, porque era 6.000 demônios no corpo de um homem, que isolaram ele lá. Talvez o prefeito, o governo, colocou esse homem lá, porque ele era violento demais, ficou isolado, porque prendiam ele com correntes, ele quebrava como se fosse cordão podre. Amarravam com cadeados, ele despedaçava. As pessoas não podiam ir lá porque ele matava as pessoas. Mas agora aquele que tem todo o poder, aquele que tem autoridade, aquele que ama, estava no monte orando e ele desce de lá e o Espírito de Deus ministra e dirige a vida de Jesus. E Jesus se lembra daquele gadareno e ele desce e fala para os discípulos: passemos para a outra banda. Não falou mais nada, mas ele foi para outra banda para curar, para libertar e para salvar aquele homem. E no meio dessa trajetória, Satanás já sabia e já sentiu e já disse entre eles: vamos matar esses caras no meio do mar, porque se eles chegarem aqui, nós estamos acabados. Eles não podem chegar aqui na nossa província, que a província era a terra deles, era o local que eles tinham autoridade, que eles mantinham domínio, que eles mantinham governo. As pessoas não iam lá porque morriam, ele atacava. E agora levanta uma tempestade no mar. E essa tempestade foi causada por Satanás. Como assim, pastor Jair? Olha o que Jesus faz. Despertando, repreendeu. Jesus pode repreender ele mesmo? Ele repreendeu, porque essa tempestade foi causada por demônios. E ele disse: pode acalmar, mar. Pode parar, vento. O diabo queria impedir Jesus de chegar lá. Às vezes Satanás quer nos impedir de chegar a determinado local, porque ele sabe que a nossa presença vai trazer cura, vai trazer salvação, vai trazer libertação. E ele sabia que a presença de Jesus na terra deles era tormenta para ele. Ele ia perder a sua província, ele ia perder o seu domínio, ele ia perder o seu governo, ele ia perder a sua morada. Mas Jesus levanta, calma, para tudo, continua remando. Tinha uma promessa ou não? Queridos, os discípulos precisavam confiar em Jesus. Nós precisamos confiar em Jesus. Mas a tempestade vem, nós nos distraímos nela, focamos ela e esquecemos Jesus. Eles tinham com eles a promessa. Digam comigo, promessa. Qual a promessa, pastor Jair? A promessa de passar para outra banda. Eles tinham a promessa. Eles tinham a presença, digam a presença. Eles tinham a paz, porque Jesus estava em plena paz, dormindo na tempestade. E eles tinham com eles o poder. Então digam comigo: presença, promessa, paz e poder. Quem pode resistir a gente? Quem pode parar a gente? Aleluia! Quem pode nos deter? Nós temos conosco promessa, presença, paz e poder de Deus. Jesus falou: todo o poder me é dado. Ele
também disse: estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele também é dito do profeta Isaías: ele é o príncipe da paz. E a sua palavra está repleta de promessas, e está escrito em Jeremias 1,12: eu velo sobre a minha palavra para fazer cumprir. Nós precisamos nos apegar à palavra, às promessas de Deus, confiar plenamente que nós temos a promessa, nós temos a presença, nós temos a paz e nós temos o poder de Deus conosco. Ninguém pode nos deter, ninguém pode nos fazer parar. Aleluia! Bendito é o nome do Cordeiro de Deus. Nós estamos debaixo da promessa. Quando Jesus ordena que a tempestade se acalme, ela fica em silêncio. Amém? Aqui Jesus está mostrando a sua autoridade sobre a natureza. Amém? E quando Jesus chega do outro lado, Jesus chegou, atravessou. Tinha uma promessa ou não tinha? Eles chegaram do outro lado ou não chegaram? Jesus tinha dito: passemos. Quando Jesus desce do barco e ele puxa o seu vestido e joga o pé para fora do barco, a Bíblia diz que lá dos sepulcros o gadareno saiu correndo ao encontro de Jesus, ao encontro deles. Eu acredito que os discípulos ficaram um pouco com medo, porque o cara devorava as pessoas. E ele sai correndo dos sepulcros e ele já vem gritando: Jesus, Filho de Deus, que temos nós contigo? Vieste nos atormentar antes do tempo. É para a gente ficar muito contente, muito alegre, muito feliz, porque a presença de Jesus é tormenta para os demônios. A presença de Jesus é tormenta para os demônios. E quando ele chega perto, Jesus está dizendo: cala-te e sai dele. Chegou a autoridade naquele lugar. Chegou a promessa naquele lugar. Chegou a cura. Chegou o fim daquele sofrimento daquele pobre homem que há anos estava cativo de Satanás. Jesus e os discípulos tinham uma missão lá. Fala para o irmão: nós temos uma missão aqui. Nós temos uma missão aqui nos nossos dias. Era libertar aquele homem daquela legião de demônios. Era curar aquele homem daquele mal que ele sofria. E ele chega e ele começa a falar com Jesus. E Jesus pergunta para ele: qual é o teu nome? Jesus não gostava muito de falar com demônio, não perdia tempo com isso. Mas aqui Jesus pergunta. Ele tinha um propósito. Qual é o teu nome? E ele responde para Jesus: olha, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Legião. Somos muitos. E olha que interessante agora. Os demôniozinhos tão valentes que comia as pessoas, que matava as pessoas, começa a falar para Jesus: olha aqui. Começa a fazer pedido para Jesus. Queridos, os demônios não oram, mas eles fazem pedidos. Porque quem tem poder é quem autoriza, é quem deixa. E eles reconhecem o senhorio, a autoridade de Jesus, e fala para Jesus assim: rogava-lhe muito que não os enviasse para fora da província.
Tem uma versão que diz que eles rogavam muito para que Jesus não enviasse eles para o abismo. Porque se fosse para fora da província ou para o abismo, eles já seriam aprisionados eternamente, não sairiam de lá mais. E eles estariam presos, mas ainda não era tempo deles estarem presos. E eles lembram Jesus isso e falam: olha, por favor, não expulsa a gente daqui, permita que a gente faça uma habitação naqueles porcos, que foi o segundo pedido deles. Eles pedem 3 coisas para Jesus. E Jesus atende o pedido dos demônios. Jesus tinha um propósito, amém? Jesus atende, eles pedem para Jesus não tirar eles para fora da província. E eles pedem para Jesus: olha, tem um porco ali, tem um grupo de porco ali, deixa a gente entrar neles. E a Bíblia diz que Jesus autorizou. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus estava provando o seu poder, não só sobre a lei da natureza, mas também sobre as leis espirituais, sobre os reinos espirituais, sobre Satanás e todos os seus demônios, amém? Eles tiveram que pedir para Jesus e Jesus autorizou, porque ainda não é tempo de Jesus aprisionar Satanás. Esse tempo está para chegar. Depois que Jesus buscar a sua igreja, a Bíblia diz que ele vai estabelecer um reino milenar e ele vai aprisionar o diabo por 1000 anos. Depois será solto por um pouco de tempo e depois sim ele será lançado no lago de fogo e enxofre, e de lá não sairá jamais. Ele sabe qual é o fim dele, e ele conhece Jesus, e ele fala que temos nós contigo. Ah, Jesus, conjuro-te por Deus que não nos atormentes. Eles estavam atormentados pela presença de Jesus. Jesus autoriza, eles entram nos porcos. A Bíblia diz que os porcos ficam endemoniados, pobres animais, e saem disparada correndo em direção ao mar, cai num despenhadeiro, cai no mar e morrem todos afogados. Mas os malditos demônios continuaram livres, não foi lançado no abismo ainda. É por isso que eu e você precisamos estar próximo de Jesus. Precisamos estar com Cristo o tempo todo, porque os demônios estão soltos, estão em liberdade por enquanto. E é por isso que a gente vê tanta tragédia, tanta morte, tanto crime, tanta coisa errada, tanta injustiça, tanta mentira. O mal parece que está prevalecendo, mas Jesus continua no barco. Aleluia. Vai chegar um momento que todos esses reinos espirituais vão se render completamente ao senhorio de Jesus. Aleluia. O homem é liberto, o homem é curado. Os demônios pedem, Jesus autoriza. 3 pedidos. O cara é salvo, liberto, curado. Pede para Jesus: Senhor, deixa eu te seguir, eu quero estar perto de ti. Jesus fala para ele: não. Ué, os demônios pedem, ele autoriza. Agora o cara é salvo, curado, liberto, ele não deixa o cara seguir ele ali, porque ele tinha um propósito maior. Ele fala para ele assim: não me segue não, vai para a tua casa, fala para os teus, para a tua família, para os teus pais, para os seus irmãos, para todos os seus parentes, quão grandes coisas Deus fez por ti. E esse cara foi para casa, pregou para a família, começou a pregar naquela terra onde o Satanás mantinha o seu reino. E a Bíblia nos mostra que esse cara se tornou um missionário, se tornou um pregador do Evangelho e falava do amor de Jesus, e ele ganhou multidões para Jesus. Depois, na sequência dessa história, depois de um tempo, Jesus volta lá com os discípulos, e quando chega lá, tem uma multidão de pessoas esperando Jesus chegar. Pessoas que o gadareno
conquistou para o reino de Jesus, através da missão. Amém? Então, queridos, sempre Deus tem um propósito. Em qual tempestade você está? Você criou ela? Se arrependa como Jonas. Foi Deus que criou? Se submeta e fique tranquilo. Clame a Ele, descanse nele, espere nele. Porque é pedagógico, Ele está ensinando você alguma coisa. Ele está aumentando a tua fé. Pois Satanás usa a autoridade que Deus te deu e manda os demônios se calarem, manda a tempestade parar, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nessa caminhada, queridos, ainda nesse mesmo sequência de Marcos, tem uma mulher também como Gadareno, sem nome. Na Bíblia é chamada de mulher do fluxo de sangue. Ela sofreu hemorragia o tempo todo, perdendo sangue. Gastou tudo que ela tinha com a medicina e não conquistou sucesso algum. E ela ouviu falar que aquele que tinha libertado o Gadareno de 6.000 demônios estava por ali. Aleluia. Jesus está aqui. Ela ouviu falar que Jesus estava por ali, e ela sai desesperada para encontrar com Jesus, e ela vai no meio da multidão, e ela vai, e ela chega em Jesus e fala consigo mesmo: se eu tocar na orla do seu vestido, eu serei curada. E chega um momento que ela consegue, com toda a sua deficiência, com toda a sua fraqueza, com toda a sua anemia de tanto perder sangue, ela chega próximo de Jesus e ela estica o seu braço e dá um toque na orla do vestido de Jesus. Ela tocou no cordão sacerdotal. O sacerdote tinha um cordão aqui que quando alguém tocava nele recebia cura. Ela tocou na orla do vestido de Jesus, onde ficava o cordão sacerdotal, e ela disse: se eu tão somente tocar nele, eu serei curada. E quando ela toca, ela sentiu nela que a hemorragia fez isso, na hora. E quando ela toca, Jesus também para no meio da multidão e fala: quem me tocou? De mim saiu virtude, saiu poder de mim. Quem me tocou? E os discípulos vão dizendo: Senhor, todo mundo te apertando, muita gente. E o Senhor perguntando: quem te tocou? Ora, muitos estão te tocando. E Jesus disse: não, esse toque foi diferente. De mim saiu poder, saiu virtude. E a mulher desajeitada, talvez ali pensando: ele vai ficar imundo porque eu toquei nele. E a lei dizia que quem tocasse o imundo, tocasse alguém, aquela pessoa ficava imunda. E ela estava com medo agora por causa da lei, porque a lei punia. Só que a graça é maior do que a lei, e ali estava o autor da graça, ali estava Jesus. Aleluia! A graça cumpriu a lei, a graça venceu os mandamentos. Ela tocou nele e ele não ficou imundo, ao contrário, ela tocou nele e ela foi curada. E ela, tremendo, se manifesta e diz: Senhor, foi eu que te toquei. E Jesus só fala para ela: filha, a tua fé te salvou. Filha, a tua fé te salvou. Jesus não só quer curar, Jesus quer salvar e libertar. Aquele gadareno, ele foi curado, ele foi salvo e ele foi restaurado. Agora Jesus cura essa mulher, mas não para aí. Jesus estava cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que Deus ungiu Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com virtude, o qual andava curando os enfermos, curando as moléstias e desfazendo as obras do diabo. Ele acaba de curar, está conversando com essa mulher. Chega um pai desesperado e fala: Senhor, vem comigo, a minha filha está morrendo.
A minha menina de 12 anos está morrendo em casa, Senhor, vem comigo. O centurião Jairo. Jesus olha para ele e acompanha Jairo. Chega lá na casa. Os servos de Jairo vêm encontrar Jairo e falam: não incomode mais o mestre, sua filha acabou de morrer. Os médicos já testaram o óbito. O pai leva um choque. Imagina um pai, quem é pai aqui? Sua filha está morta. Jesus olha e vê a dor de Jairo. Chama ele pelo nome e fala: Jairo, ei, não temas, crê somente. Onde ela está? Chamou Pedro, Tiago, João, subiu no quarto onde a menina estava morta. E quando Jesus chega, a menina está morta, estirada na cama. E Jesus só olha para ela e fala: Talita cumi. Que quer dizer: menina, a ti te digo, levanta-te. A menina abriu os olhos. Jesus pegou ela pela mão, sentou na cama. Saiu do quarto com a menina, entregou para os pais e falou: toma sua filha, dá comida para ela está com fome. Queridos, Jesus estava mostrando nesse episódio que Ele tem poder sobre a lei da natureza, sobre leis espirituais, sobre demônios, sobre doenças e sobre a morte. Ele estava mostrando o seu domínio. Ele tem poder sobre todas essas coisas. A natureza foi Ele quem criou. É Ele quem comanda. É Ele que dá as ordens. Os demônios estão sujeitos a Ele porque Ele venceu no Calvário. As doenças estão sujeitas a Ele porque a Bíblia diz que Ele levou sobre Ele as nossas dores, as nossas doenças. E a morte está sujeita a Ele porque Ele venceu a morte. Ele matou a morte. Então não tem mais nada, não tem para ninguém. É Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus o tempo todo. É Jesus de manhã, de meio-dia, de tarde, de noite, amanhã, depois de amanhã, em todo o tempo. É Jesus que governa, é Jesus que está no controle. Ele tem poder sobre tudo. E Ele disse: todo o poder me é dado no céu e na terra. Esse mesmo poder que Ele tem aqui, Ele tem no céu. Anjos estão sujeitos. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. Ele é o Todo-Poderoso. E nós pertencemos a Ele, e Ele nos ama, e Ele veio, e Ele nos convida, e Ele nos diz: passemos para a outra banda. Ah, meus irmãos, eu gosto muito de pensar sobre isso. Eu amo Jesus. A gente estava morto, acabado, afundado. Jesus passou para a banda de cá, para estar com a gente. E Ele veio para nos resgatar a nossa imagem e nos conduzir de volta para Deus, porque nós saímos de Deus, amém? Nós saímos de Deus, foi Deus quem nos deu o sopro. Diga para o irmão: você tem o DNA de Deus. O seu fôlego é o seu DNA, porque foi Deus que soprou em você. Você é feito do pó, do barro, mas o sopro que está em você é divino. É a única coisa de Deus que há nesse corpo mortal nosso, é o sopro de Deus. E é por isso que a Bíblia diz que o pó volta para a terra e o espírito, o sopro de vida, volta para Deus que o deu. Amém? Então nós temos algo em nós de Deus. Saímos de Deus e vamos voltar para Deus. Por quê, pastor Jair? Porque Jesus assumiu a nossa culpa.
porque Ele pegou todos os seus e os meus pecados, colocou sobre Ele, passou para a banda dos pecadores. Que coisa louca é essa? A Bíblia diz que Ele deixou a sua glória, Ele encarnou e veio ser um homem como eu e como você, para nos levar de volta para Deus. E a gente ainda fica com o coração de pedra, e Ele batendo todo dia no nosso coração. E como diz no livro do Apocalipse 3, eu estou à porta e bato. Quem abrir a porta eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Mas se não abrir, eu não sou como o ladrão que arromba, eu espero. Pergunta para o irmão que está ao seu lado: quanto tempo você está esperando Jesus? Ou melhor, quanto tempo Jesus está te esperando? Ele está batendo, 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 e muitas vezes a gente não abre. Você que ainda não entregou a tua alma para Jesus, que ainda não atendeu o chamado de Jesus, até quando Ele vai ficar batendo na sua porta e avisando você e falando: olha, eu já passei para o seu lado, para a sua banda, eu assumi as suas culpas para levar você comigo? Que amor é esse? E aí eu volto na pergunta e no tema da nossa mensagem: quem é este? Quem é este? A pergunta mais enigmática que os discípulos fizeram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Diga aí para o irmão: esse é a semente da mulher. Lá em Gênesis está escrito assim: vai nascer um da semente da mulher, serpente, que vai esmagar a tua cabeça. Esse é o nascido de mulher, gerado pelo Espírito Santo, mas nasceu de mulher. E ele vai pisar a cabeça da serpente. Já pisou, já matou a morte. Então quem é esse? Esse é a semente da mulher. Quem é esse? É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é esse? É o pão da vida. É aquele que diz: eu fui morto, mas eis que estou vivo. Quem é este? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quem é esse? É o Verbo que se fez carne. Quem é esse? É aquele que nos amou e em seu sangue nos purificou. Quem é esse, pastor Jair? É aquele que venceu, que suou sangue no Getsemane. É aquele que chorou no Getsemane. Quem é esse? É o cabeça da igreja, é o dono da igreja, é o que tem o governo sobre a igreja. Aleluia. Ai, meu Deus. Poderíamos falar aqui muito sobre quem é aquele. É aquele que foi pregado na cruz por você e por mim. É aquele que se fez homem para atrair os homens a Deus. É aquele que não se dobrou ao pecado. É aquele que não nos abandonou. Foi até as últimas consequências. Quem é esse? É o amado da nossa alma. Amém? O amado da nossa alma. Quem é esse? É aquele que vai voltar, buscar a sua noiva, a sua igreja, para estar sempre com